Bom dia, bom dia. Nós estamos começando mais um podcast do Pastor Valério e é muito bom ter você aqui conosco, conectado, participando, fazendo parte deste momento na presença de Jesus. Que Deus abençoe você. Peço que você compartilhe esse podcast, o nosso canal, siga o canal, ative o sininho, curta o podcast e seja muito bem-vindo a mais uma semana abençoada. E eu quero começar o nosso podcast lendo um versículo da Bíblia em Isaías 46, versículo 10, onde a Bíblia diz assim: Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Isaías 46, 10. Nós estamos numa semana profética, uma semana de conferência profética, recebendo palavras proféticas vindas do céu, vindas do Senhor nosso Deus para nós. E o nosso Deus, ele conhece as coisas antes de acontecerem. Esse texto bíblico é o próprio Deus dizendo: eu conheço as coisas, o fim das coisas desde o início. Eu anuncio o que há de acontecer antes de começar. Então, a palavra profética é algo liberado por Deus, é um dom dado por Deus para nos falar aquilo que Deus vai fazer, mesmo antes de ter começado a ser feito. Então, é uma semana muito abençoada, é uma semana profética, uma semana de vitória, uma semana de bênçãos. E hoje nós vamos ouvir aqui alguns pastores, alguns líderes, falando um pouquinho de como estão sendo abençoados nesta conferência profética e deixando uma palavra profética para você, para a igreja, para este segundo semestre de 2025, porque a metade do ano já foi, mas a segunda metade já começou e começamos com tudo, com a bênção de Deus e com grandes coisas que o Senhor tem para a nossa vida. Vamos orar e vamos viver essa unção profética do Senhor e viver o sobrenatural em nossas vidas. Senhor meu Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos e cremos que o Senhor é aquele que conhece e revela o fim antes mesmo de começar. O Senhor conhece todas as coisas e a tua vontade é gloriosa. O Senhor cumprirá a tua vontade. O Senhor vai cumprir todas as tuas promessas e nenhuma delas deixará de se cumprir, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. E esta unção profética, esta graça do Senhor está sobre nós. E nós recebemos tudo aquilo que o Senhor planejou, que o Senhor projetou, que o Senhor prometeu. Nós recebemos, nós tomamos posse no nome poderoso de Jesus. Toda promessa do Senhor é nossa e nós avançamos para receber de forma poderosa e sobrenatural. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E eu quero perguntar aos nossos convidados, aos nossos líderes, aos nossos pastores, que vão falar um pouquinho aqui da conferência. Eu gostaria de perguntar para você como está sendo a conferência profética para você até este momento, até o que nós já vivemos, ainda a conferência não acabou, mas como está sendo para você até esse momento a nossa conferência profética? Bom dia, paz seja com você, paz seja na tua casa, no nome de Jesus. Nós estamos vivendo dias especiais e a conferência profética tem sido dias de renovo, de unção. As mulheres da igreja, nós viemos de um face a face, onde nós experimentamos lá muito derramar do Senhor e nesta semana também não tem sido diferente. Deus tem renovado, Deus tem derramado unção, poder
e nós vemos a igreja animada, avivada, cheia do Espírito Santo, sendo renovada para esses próximos 6 meses de muitas bênçãos, no nome de Jesus. Para mim, essa semana está sendo um tempo muito especial de renovo, de realinhamento de visão. Acho que o Senhor tem tratado em várias áreas da igreja e trazido mesmo um fortalecimento especial para esse segundo semestre, para aquilo que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas e na nossa igreja no restante do ano. Um renovo na nossa fé, no nosso ânimo, e tem sido muito especial essa semana profética. Olha, esses 3 dias foi sobrenatural, é como que fosse uma ativação, sabe? É algo profético, uma frutificação profética que vai nos ativando para que a gente gere fruto. Eu estou impactada. Para mim está sendo maravilhoso. Eu senti o amor de Deus pela minha vida e acredito que por toda a igreja, porque realmente foi um presente do Senhor essa conferência. Palavras proféticas, palavras que foram liberadas sobre a nossa vida, que eu creio que foi um divisor de águas na nossa vida mesmo, um marco ali significativo na nossa vida, e creio que vai dar muitos frutos. Olha, até esse momento para nós, para mim, assim, tem sido uma ativação, né? Um momento de renovação, de fortalecimento. Essas conferências, elas costumam nos dar direcionamento, nos reposicionar em algo. Então, nesse momento, assim, o que eu tenho sentido é esse renovo, esse fortalecimento. Tem sido tremendo, né? Esses dias aí que os preletores têm trazido a palavra, têm sido pessoas assim, escolhidas do Senhor mesmo, né? Com palavras que veio de encontro com o nosso coração, né? Com aquilo que a igreja estava precisando para esses próximos semestres, né? Que nos 6 meses aí que virão, creio que Deus vai trabalhar muito nessas vidas. Amanhã já teremos aí uma grande colheita, né? E será bênção aí nos próximos 6 meses também. Paz seja com todos, amém. Para nós tem sido especial, né? Desde o começo desse ano, 2025, já começou dando muitas expectativas de que seria um ano muito abençoado. E nós iniciarmos aí o segundo semestre, já com uma conferência como essa, tem realmente mexido muito com a gente. É notório você olhar nas pessoas e ver a expressão corporal, né? A maneira como a palavra está entrando nos corações. Então a expectativa é muito grande de tudo aquilo que Deus já fez até aqui e aquilo que Ele ainda vai fazer. E essa conferência eu acredito que vai marcar, vai ser um divisor de águas na vida da igreja, na vida de todos nós, em nome de Jesus. E também eu queria saber de você, o que mais te impactou até agora, um momento, uma palavra, uma frase, um versículo, algo que impactou muito você na conferência profética até agora. Compartilhe conosco. E um momento, uma palavra que me impactou muito nessa conferência profética foi quando o Senhor fala aos seus discípulos dizendo assim, homens de pequena fé, ou por que vocês não creram? E essa pergunta vem despertar muito as nossas vidas, porque nós confiamos em Deus, mas muitas vezes não temos atitude de fé. E eu creio que o Senhor nos despertou para que nesse próximo semestre nós possamos ter atitude de fé, crer no Senhor e fazer aquilo que Ele propôs a nós. O Senhor já nos deu a promessa e pela fé nós alcançaremos com esforço, com alegria, no nome de Jesus. Que o Senhor olhe para cada um de nós e diga, você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, você teve fé e você alcançou todas as promessas. Que nesse semestre nós tenhamos esta fé que avança, esta fé que não esmorece, essa fé que nos faz viver o impossível no nome de Jesus. Me marcou muito a palavra do pastor Jetro, que ele fala sobre quando Israel tinha a promessa da terra prometida, mas a primeira geração ela não acessou porque eles não creram. Josué não pôde acessar na sua totalidade a promessa, porque ele foi ficando velho, ele não lutou as guerras que precisava lutar, e ele já estava velho e não tinha mais forças. Então, o Senhor falou muito comigo sobre lutar mesmo aquilo que o Senhor tem colocado
à minha frente para lutar em busca das promessas de Deus para a minha vida, no ministério, em tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, é de tomar posse mesmo e ir em busca daquilo que Jesus tem para fazer ainda na minha vida e através de mim. Olha, é difícil, porque, gente, foi algo assim que o Senhor derramou os 3 dias, com a bispa Débora, com o pastor Rafael, com o bispo Jétro. Foi algo que mudou. Cada palavra declarada ali mudou destino, está transformando vidas. É um avivamento mesmo. Eu fui impactada em todos esses 3 dias. Fiquei muito, muito impactada com a ministração do pastor Jétro, que ele fala sobre a unidade, sobre estarmos juntos, né? O pastor Rafael também falou sobre isso, incluiu até a unidade na família também, né? E também na pastora Débora eu vi ali uma unção sobre a vida dela, né? E eu entendo que tudo que a gente vive há um propósito. A gente carrega uma unção e através desta unção o Senhor vai derramando da glória dele sobre a nossa vida. Nós estamos aqui para receber isso. Falar de um momento, eu acho que é difícil, porque foram muitos momentos impactantes, assim, palavras desde o início, né, no primeiro dia. Mas algo que me chamou a atenção recente, foi ontem, o bispo Jétro falando sobre os pais, falando que a palavra de um pai é uma palavra para o futuro, é a palavra de futuro, e são decretos, e isso foi assim, algo que me tocou mesmo, e eu acredito que realmente faz toda a diferença, e eu creio que a igreja também recebeu essa palavra, e muitos decretos aí nas famílias vão ser realinhados aí, né? Porque temos a oportunidade de declarar palavras para o futuro, e muitas vezes não é o que a gente acaba fazendo, né? Olha, tem sido dias gloriosos, né? Tanto com a bispa Débora, o pastor Rafael, também o bispo Jétro, mas algo assim que falou bastante no meu coração foi no quesito promessa e conquista, né? Deus deixou para todos nós uma promessa, nós estamos debaixo de uma promessa, de uma palavra, mas nós não podemos nos esquecer que precisamos conquistar. Gostei muito do exemplo citado pelo bispo Jétro, né? Do pai que deu a faculdade à filha, né? Ela recebeu, ela ganhou aquela faculdade, mas ela ainda precisava conquistar, né? E naquele momento eu até lembrei do texto de Josué 1:9, né? Ou Josué 1, 2 e 3, quando o Senhor desperta Josué para isso. Moisés já havia morrido e ele fala, né? O Senhor fala com Josué, fala: olha, meu servo está morto. Assim como eu fui com ele, eu serei com você. Onde você colocar a planta dos teus pés, ali eu estarei com você. Então, havia uma promessa, o Senhor estava garantindo, olha, onde você estiver, eu estarei com você. Mas era necessário um avanço, onde ele colocar a planta dos pés, significado ali de avanço, de conquista. Então, nós temos uma promessa, estamos debaixo de uma promessa, mas temos que conquistá-la. Temos que realmente ir para cima, buscar, né, com todo fervor, que com certeza essa promessa será realizada em nome de Jesus. Todos os preletores, né, trouxe assim, palavras assim, que tocou muito no nosso coração, mas a bispa Débora trouxe uma palavra falando sobre que você tem que estocar, né? Você tem que ter o estoque, preparando já para a bênção que o Senhor tem para a tua vida, né? Para o crescimento que você tem para o teu trabalho, para o crescimento que você tem no teu ministério, né? Então, ela falou assim sobre que ela vendia chocolate, né, para comprar cadeiras, e estocando cadeiras, mas a igreja dela não tinha pessoas suficientes para aquelas cadeiras, mas como ela tinha fé no Senhor, até que um dia Deus mandou pessoas, né, aquelas cadeiras foram ocupadas. Isso assim tocou bastante para mim, porque a gente às vezes pensa pequeno, pensa pouco, às vezes tanto no trabalho como na nossa vida no ministério, né? Mas Deus tem tanto para a nossa vida que a gente tem que estar pronto para a hora que Ele disponibilizar a bênção para cada um de nós, né? Amém. Eu acredito que teve muitos momentos que realmente marcou com a gente. Na ministração da bispa Débora, uma palavra assim que mexeu bastante comigo foi quando ela fez um comentário sobre você não abaixar o valor. E ela até meio que levou numa linha de uma pessoa, de repente, tem algo que está vendendo, de repente um comércio, e ela baixar o valor para tentar vender.
E ela falou sobre as pessoas te procurar você por causa da excelência que você carrega, da excelência que você tem. E aquilo me falou muito forte comigo, porque muitas vezes nós, não somente na questão do valor de coisas, mas nós muitas vezes abaixamos o nosso valor. Nós muitas vezes nos desvalorizamos, quando a palavra de Deus diz que a gente é mais do que vencedor, existe um valor em nós, né? E a própria palavra fala que há um espírito excelente, assim como havia sobre a vida de Daniel, há um espírito excelente nas nossas vidas. Então, eu creio que a gente não pode perder o valor, a gente tem que realmente manter uma linha, saber quem nós somos em Cristo e realmente manter essa autoridade. Então, muitas coisas falaram bastante comigo, mas essa me marcou bastante, foi algo bem forte. E também gostaria que você deixasse uma mensagem sua, uma palavra profética do teu coração, do teu espírito para a igreja, para este segundo semestre de 2025, esta segunda metade do ano que já começou. Deixa uma palavra de fé, de bênção, uma palavra profética para a nossa igreja nesse segundo semestre. E uma mensagem que eu posso deixar para todos, como nós estamos vivendo o ano da frutificação, eu quero declarar que nós somos escolhidos do Senhor. Como a palavra diz que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos nomeou para dar fruto e fruto permanente. E a palavra que eu quero deixar está lá no Salmo 1, no versículo 3, que você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que você fizer prosperará. Em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção da prosperidade, não só a prosperidade financeira, mas que em tudo você possa prosperar. Tudo que você fizer seja abençoado pelo Senhor. Que na tua casa haja bênção, no teu casamento, na tua empresa, nos teus negócios, que você prospere na tua vida com Deus, que você prospere na tua vida espiritual, emocional, e eu declaro no nome de Jesus que tudo que você fizer será e é abençoado por Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus. E uma palavra que eu gostaria de deixar para a igreja, né, e para todos os irmãos, é que seja um segundo semestre abençoado, em que o Senhor venha renovar suas forças, renovar sua visão, estar contigo, que você tenha coragem e ousadia para lutar as lutas que aparecerem, aquilo que o Senhor colocar diante de você, que você faça de todo o seu coração, com muito amor, com muito temor, e que seja um segundo semestre de encontros com Jesus e de mergulhar mais profundo na presença do Senhor a cada dia mais. Em nome de Jesus. Olha, eu tanto primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, houve uma palavra declarada sobre a nossa vida, né? Que nós vamos viver algo novo nesse semestre, né? Então, há uma ativação espiritual na nossa vida. Foi liberada sementes espirituais para que a gente dê fruto. Então, eu declaro sobre a igreja um novo ciclo, um novo tempo. Eu declaro assim, que agora nós vamos romper, nós vamos crescer, frutificar, vai ser uma unção sobrenatural do Senhor. E isso nós vamos fazer em unidade. E a igreja crescendo, em nome de Jesus. Ano da frutificação. E diante de tantas mensagens, de tanta palavra que foi lançado sobre as nossas vidas, o que eu quero deixar aqui para todos é obediência. Né? Porque a gente não pode ser só ouvinte da palavra, mas nós temos que obedecer, nós temos que praticar. E eu creio e declaro que nesse semestre nós vamos viver uma nova estação nas nossas vidas mesmo. Eu creio no ano da frutificação, eu creio no crescimento das células, no despertar da nossa igreja. Eu creio que muitas pessoas vão se posicionar e vão dizer, eis-me aqui. Eu tenho expectativa de que ainda nesses próximos meses nós vamos ter muitas multiplicações. Eu creio que nós vamos viver aí algo extraordinário para esse semestre. Sim, estamos aí no ano da frutificação. E se eu pudesse deixar uma palavra, eu gostaria de voltar à palavra que foi pregada pelo nosso pastor no culto da virada, né? Quando nós estávamos lá na área.
ministrado em Ezequiel 37, né, que o pastor Valério falou que era o ano da frutificação, da importância de profetizar. Então você que está nos assistindo aí, não esqueça, nós estamos aí entrando no segundo semestre, não canse, não deixe de profetizar, de liberar palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu negócio, que com certeza a promessa alienada a profetizar, a conquista, a busca vai acontecer em nome de Jesus. Então vamos ficar debaixo dessa palavra do nosso pastor, que é profetizar, que com certeza será um ano de frutificação. Eu gosto muito do livro de Isaías, até estava meditando aqui, em Isaías 41:10. Não tenha medos, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei com a minha vitória, não a minha mão direita o sustentarei, né? Então a palavra que para a gente não ter medo, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento que a gente estiver passando de angústia, de tristeza, de provação, momentos de guerra que tenha acontecido assim ultimamente próximo da gente, né, em Israel, ou qualquer outra coisa, alguma enfermidade da nossa família, da nossa casa, né? A palavra fala para a gente confiar, né? Deus nos sustenta, pois é fiel, e para a gente não ter medo, né? Ele está conosco, para a gente não desanimar, para a gente não se entregar e confiar no Senhor todos os dias. Amém. Eu acredito que quando você realmente reconhece que você está num ano, e esse ano tem a bênção de Deus sobre ele, um ano de frutificação, na qual a palavra desde o início vem falando que nós vamos frutificar, nós vamos avançar. Eu acho que a palavra que a gente precisa guardar nos corações é a seguinte: nós somos semeadores, e todo aquele que semeia certamente vai colher. Ainda que semeie com lágrimas, com alegria vai colher. Nós vamos colher, mas nós precisamos ter essa iniciativa de semear, de plantar e ir para cima realmente. Então eu acredito que a igreja ela precisa realmente entender que ela foi chamada para frutificar. É algo natural. Engraçado que quando você vai para a própria palavra, quando fala que o Senhor ele declarou a palavra acerca da terra para que ela desse o seu fruto, a palavra foi declarada e a terra deu o seu fruto. A Bíblia não fala que alguém foi lá e plantou. A Bíblia fala que a terra deu o seu fruto. Então nós carregamos na nossa palavra também essa autoridade. Então quando nós declaramos a palavra e cremos, certamente a circunstância ela vai trabalhar a favor. Então nós estamos debaixo de uma palavra e esse ano realmente é ano de frutificação e nós vamos frutificar para a glória de Deus. Amém? Bom, e eu quero, chegando aqui no final do nosso podcast de hoje, também deixar uma mensagem profética para você, uma palavra para o seu coração, uma palavra de confiança em Deus, uma palavra de fé no Senhor, porque o nosso Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. A Bíblia diz que Abraão recebeu promessas de Deus e ele perseverou na fé, para que, pela fé, mediante a graça de Deus, a promessa se cumprisse na vida de Abraão. Me chama a atenção no texto de Romanos 4, que a Bíblia fala sobre fé, graça e promessa. E eu quero liberar sobre a sua vida as promessas do Senhor, tudo aquilo que nós temos lido na palavra, tudo aquilo que temos recebido de Deus, tudo aquilo que temos ouvido do Senhor. Creia, tenha fé, a mesma fé que teve Abraão, a mesma fé em Deus, no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Tenha fé, porque não é pelo seu merecimento, é graça de Deus. É poder de Deus operando na sua vida, mesmo sem que haja merecimento. E a promessa vai se cumprir. Deus cumprirá plenamente na sua vida. E nesses 6 meses desse ano de 2025, nesse segundo semestre, o Senhor tem grandes coisas para você. Eu declaro e profetizo que será um tempo de conquista, um tempo de avanço, de prosperidade, para que todas as promessas de Deus cheguem até você. E você viverá e receberá plenamente essas grandes bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Eu abençoo você, abençoo sua casa, seu trabalho, sua família, seu ministério, sua vida espiritual, emocional, psicológica.
eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus. Declaro meses de alegria, de paz e de conquista para você e para a sua família. E também quero dizer aqui que nós vamos ter novidade a partir de segunda-feira no nosso canal aqui. Siga o canal, compartilhe. Nós vamos começar os dias, as manhãs, com uma mensagem sobre uma palavra bíblica, um salmo, uma oração, um tempo rápido, 10 minutos, 12 minutos, compartilhando uma rápida palavra bíblica e uma oração com você para abençoar o seu dia, para começarmos o dia na presença de Deus. Então, todas as manhãs, ative o sininho que você vai ser lembrado. Todas as manhãs nós temos uma palavra para compartilhar com você aqui no nosso canal e começa já na segunda-feira, 6 horas da manhã. Que Deus te abençoe poderosamente. Hoje temos batismo, um culto muito especial, 7h30 da noite, uma celebração, uma festa, céus abertos sobre aqueles que vão batizar, o céu vai se abrir sobre eles, é uma nova vida, é um novo nascimento, é um novo começo. Vamos celebrar muito esse batismo, esse dia tão especial que Jesus, nosso Senhor, preparou para nós. E que você seja abençoado e vitorioso em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique com Deus.